Como saber se um azeite é virgem, extra virgem ou batizado, aquele misturado com óleo barato? Na fiscalização, o que o Ministério detectou que vários produtos que estão sendo elaborados no Brasil, eles estão com problema de qualidade, de identidade. Eles estão sendo misturados com óleo de soja para ser comercializado como azeite de oliva. Você vai ver o que aconteceu com uma empresa de São Paulo que vendia duas marcas conhecidas e foi flagrada adulterando azeite de oliva. Insalubridade. O benefício deve ou não ser pago durante o período em que o funcionário sai de licença. Quando ela entrou em licença maternidade, para nossa surpresa, veio lá suprimido o pagamento da insalubridade. O pagamento desta servidora chegou a ser suspenso durante a licença maternidade, mas ela entrou na justiça e a decisão fez a faculdade repensar a situação de outras funcionárias. Um conjunto de ilhas, uma área quase isolada, onde os serviços à população só chegam de barco. É uma alegria nossa, né? E pela primeira vez, não sei se já veio aqui em Soure, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? A viagem de 7 horas pelo rio que levou cidadania à população ribeirinha. Você vê agora no Via Legal. O brasileiro está entre os 3 povos do mundo que mais consomem azeite, puro, virgem, extra virgem. Duro é saber qual deles não tem mistura com óleo barato. Em São Paulo, uma empresa que vendia 2 marcas famosas de azeite foi autuada, condenada e teve seus produtos retirados do mercado. Só na prateleira deste supermercado há pelo menos 30 opções de azeite de oliva que custam entre R$ 7 e R$ 50. Eu costumo comprar o azeite pelo preço, pela embalagem e eu nunca olhei o rótulo. Mas tem consumidor que faz questão de ler o rótulo antes de colocar o produto no carrinho. Eu olho a acidez, olho o preço e olho a origem, que geralmente os melhores olivais ficam à beira do Mediterrâneo. Então nós temos a Grécia, a Itália, a Espanha e Portugal. Uma mesma marca pode ter até 3 tipos de azeite, refinado, virgem e o extra virgem, que tem mais sabor pela pureza e menor acidez. Dona Maria de Lourdes diz preferir a versão mais saudável por recomendação médica, mas admite que não é fácil acertar na hora da compra. Infelizmente, para comprar, nós temos que estar como diz o outro, de olho aberto, porque senão a gente é enganada mesmo em diversas coisas, né? Às vezes você compra uma coisa e não é aquilo, você chega em casa e diz, puxa, mas está tão diferente, sabe? Não é o mesmo sabor ou a mesma aparência. O problema é que nem tudo que está escrito na embalagem pode ser verdadeiro. Não é de hoje que consumidores questionam a qualidade do produto extra virgem. Onde deveria conter apenas a gordura da azeitona, pode haver também uma mistura de óleos vegetais. Segundo o Ministério da Agricultura, esta é a fraude mais comum praticada por empresas que invasam o azeite no Brasil. Na fiscalização, o que o Ministério detectou que vários produtos que estão sendo elaborados no Brasil, eles estão com problema de qualidade, de identidade. Eles estão sendo misturados com óleo de soja para ser comercializado como azeite de oliva. Ano passado, nós detectamos que somente uma empresa, durante 3 meses, importou 120 mil litros de azeite de oliva e comercializou durante um ano 2 milhões de litros. Então, ela estava fazendo um poder de multiplicação do azeite, que não era azeite então. Na mesma operação, os fiscais coletaram 182 amostras de azeites e óleos mistos em mais de 10 estados. Cerca de 730 mil litros tiveram a venda suspensa. Uma das empresas autuadas comercializa as marcas Fazão Real e Quinta da Boa Vista. Ela estava declarando tempero como azeite de oliva. Foi suspensa a comercialização daquele produto e dentro da empresa dela praticamente fechou a empresa, porque ela só tinha que ir lá matéria-prima lá para ser fabricada.
A empresa recorreu à Justiça Federal, alegando que não era da competência do Ministério da Agricultura fiscalizar a comercialização de azeites. A primeira instância de São Paulo concedeu uma liminar, cancelando a punição, e as marcas voltaram para o mercado. Mas a Advocacia Geral da União recorreu da sentença. A Advocacia Geral da União apresentou dois argumentos. Primeiro, de que os atos praticados pela fiscalização são absolutamente regulares. Existem normas que autorizam a fiscalização também pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a segunda vertente foi que, ao comercializar produtos cujos rótulos não são claros em relação ao conteúdo do recipiente, da embalagem, e se possível levar o consumidor a erro, equívoco na aquisição do produto, que então estaria sendo violadas todas as normas de proteção e defesa do consumidor em relação à correta descrição, objetiva, clara e precisa descrição do produto que está comercializando. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região teve um entendimento diferente da primeira instância e cassou a liminar favorável à empresa. A fiscalização foi feita, foi apurado por exames laboratoriais que o produto não possuía as características nem de azeite virgem, extra virgem e nem mesmo de tempero, como havia num determinado local do rótulo, em letras minúsculas, muito minúsculas, que se tratava de um tempero, porquanto nem fisicamente havia a presença de qualquer tipo de tempero que pudesse indicar a existência de tempero. Apesar de casos de fraude, o Brasil é o terceiro maior importador de azeite de oliva do mundo, segundo dados do Comitê Oleícola Internacional, que atesta a qualidade do produto. Mas há quem aqui trabalha para incentivar o cultivo de oliveiras nas regiões serranas do país. Vera faz parte de um grupo de produtores rurais da Serra da Mantiqueira. Há 3 anos, ela vem investindo na própria marca. Na última safra, produziu 20 mil garrafas de óleo extraído de azeitonas frescas. É importante que haja fiscalização para que haja uma concorrência justa, né? E uma diferença de preço que seja reconhecida como justa entre aqueles que realmente fazem um produto artesanal, garantindo toda a qualidade nutricional e sensorial desse azeite, daqueles que fazem fraudes, né? Misturam esse óleo com outras coisas, mesmo indicando no rótulo de forma mais ou menos velada, ou que vendem azeites já passados, azeites velhos que fatalmente já perderam suas características de qualidade. Eu acho que o consumidor tem que saber o que está consumindo pelo que está pagando. O advogado da empresa não quis gravar a entrevista. Para ver quais azeites são considerados bons, visite o site do Ministério da Agricultura e digite na busca a palavra azeite. Imagine ganhar um salário mínimo por mês e receber uma conta de R$ 37 mil para pagar ao INSS. Uma viúva do Nordeste que tem um filho autista levou um susto quando recebeu a cobrança indevida. O alívio só veio depois de uma decisão da Justiça. Williams tem 12 anos, mas já vive uma rotina intensa. É muita batalha. O dia a dia é muito corrido, né? Como vocês sabem, quem tem filhos com alguma deficiência corre muito. Dia de segunda, o William vai para a escola pela parte da manhã. Terças e quintas, o William vai para a escola pela parte da manhã e pela parte da tarde. E ele ainda tem outras atividades, como psicólogo e fonoaudiólogo. Tudo para que ele se desenvolva cada vez mais. O menino tem autismo e a mãe demorou a ter certeza do diagnóstico. Hoje é assim, um passo de cada vez, mas sempre sob os olhares atentos de Marta. Se ele se acordar de manhã e eu não conduzir ele para ele escovar dente, ele passa o dia sem escovar os dentes. Sozinha com a criança, sem trabalho ou apoio da família, Marta decidiu procurar o INSS para pedir o benefício de prestação continuada para o filho. Para isso, foi preciso que ele preenchesse alguns requisitos. Nós temos o benefício para a pessoa com deficiência, e aí é feita uma perícia médica para avaliar a deficiência, e para o idoso,
para aquela pessoa que tem acima de 65 anos de idade. Nas duas, nós temos alguns critérios. Quais são os critérios? Nos dois casos, são avaliados a renda familiar, que não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo per capita. Nesse caso, não houve problema. Com menos de um mês da entrada do benefício, Williams já estava recebendo dinheiro. Durante esse período, a Marta, que estava separada do pai do Williams, reatou o casamento e eles voltaram a morar juntos. Só que pouco tempo depois, ele faleceu. Marta decidiu então entrar com pedido de pensão por morte no INSS, mas foi surpreendida com a resposta. Ela recebeu a informação que deveria escolher entre um dos dois benefícios. De acordo com o especialista do INSS, esse é um procedimento normal. Não pode acumular o benefício. Caso venha a perceber, caso venha a adquirir direito a algum benefício, teria que abrir mão de um dos dois, Teria que ou abrir mão do BPC ou optar pelo outro benefício, aquilo que for mais vantajoso para o cidadão. A dona de casa optou pela pensão do marido. Nesse momento, ela foi comunicada que estava recebendo benefício de prestação continuada de forma indevida, porque a renda do pai do Williams não havia sido declarada. Olha, a gente vai cortar, a gente vai dar um desconto porque você recebeu indevidamente. Aí eu disse a ela, por quanto tempo? Ela, pelo resto da sua vida. Eu digo, pelo resto da minha vida, eu recebi por 5 anos, se eu vou descontar pelo resto da minha vida. Aí eu aceitei também, mas quando eu fui ver um desconto de mais de R$200, eu fiquei tirando por mês R$516 e ela descontando 200 e alguma coisa. Aí foi quando eu tive que procurar ajuda na defensoria. De acordo com esse defensor público, os descontos somavam cerca de R$37 mil. Ele conta que o INSS constituiu o débito sem ao menos ouvir Marta. Em nenhum momento se comprovou que, quando do requerimento administrativo do benefício assistencial, o genitor realmente integrava aquele grupo familiar. Mas ainda que ele integrasse, a renda dele, como o próprio INSS reconhece, era de um pouco mais que o salário mínimo. Na época de 2011 dava R$600 a remuneração dele. Ainda assim, essa família atenderia os requisitos lá para a percepção do benefício assistencial. O caso acabou indo parar na Justiça Federal. Na decisão, a juíza Marília Ivo Neves destacou que o INSS não demonstrou no processo a má-fé da parte autora. O processo foi extinto e o débito declarado inexistente. O INSS ainda ficou impedido de realizar descontos no benefício de pensão por morte, devendo ainda devolver todo o valor descontado com juros e correção monetária. Marta já está recebendo a pensão sem descontos. Agora ela pode cuidar do filho tranquila. Enquanto conversamos, William está ali, rodeado de brinquedos, e do jeito dele, vai mostrando à mãe o quanto é possível aprender com as diferenças. Aprendo muito com o William, eu aprendi assim, a lutar pelos meus direitos, mas depois que o William nasceu, assim, eu vi que eu tenho que lutar mesmo, e eu luto mesmo, se eu tiver de ir atrás, buscar, com a verdade mesmo, sempre, mas eu vou. O funcionário que fica várias horas em local insalubre, que tem a saúde colocada em risco por causa do ambiente de trabalho, tem direito a um adicional no salário. Mas e quando sai de licença? Ele deve continuar recebendo a diferença no fim do mês? No Rio Grande do Sul, esse benefício foi suspenso durante a licença maternidade de uma professora. Veja o que ela fez para voltar a receber o dinheiro. Professora universitária e mãe. Mas, para realizar o sonho da maternidade, Letícia teve que enfrentar alguns obstáculos. Foi uma gravidez bem difícil. Eu trabalhei até aproximadamente metade da gestação e depois eu entrei em licença saúde. Letícia dá aula na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Como também acompanha os alunos na parte prática do curso, fica exposta a agentes nocivos à saúde. A gente acompanha os alunos em procedimentos clínicos nos pacientes, então a gente fica sujeito a danos
biológicos, né? Contaminação por sangue, secreções, salivas. Também a gente trabalha com os materiais restauradores, que são substâncias químicas, como, por exemplo, o mercúrio do amálgama. E também fica sujeito à ação de radiação, né? Do raio-x. O regime jurídico único do servidor público federal prevê pagamento de adicional de insalubridade para profissionais em contato com agentes nocivos. E mesmo quando Letícia precisou se afastar da faculdade por problemas de saúde, ela continuou a receber esse valor a mais no salário. Continuei afastada das clínicas, né, em casa, em repouso, mas continuei recebendo a insalubridade. Mas, quando a professora entrou em licença maternidade, ela e o marido tiveram uma surpresa nada agradável no contra-cheque. Na licença, ou seja, afastada das atividades, ela continuava recebendo férias, tudo certinho, Quando ela entrou em licença maternidade, para nossa surpresa, veio lá o suprimido o pagamento da insalubridade. Letícia teve o salário reduzido em 20% com a suspensão do adicional. Compromete, né? Ainda mais nesse momento em que no meu caso, que eu tive uma gestação difícil, um parto prematuro, meu neném ficou na UTI neonatal por alguns dias, então a gente fica surpreso, né? Após ter resposta negativa da instituição, a professora entrou na justiça contra a universidade, pedindo o restabelecimento do adicional. Nós entramos com um mandado de segurança com pedido liminar e rapidamente a justiça já se manifestou, foi proferido, né, a nosso favor, uma liminar foi concedida a tutela de urgência e ela no mês seguinte já voltaram os pagamentos. Isso porque o pedido da professora foi aceito em primeiro grau. O servidor em licença maternidade tem direito à remuneração e se entendeu que a remuneração é mais do que o vencimento do cargo, ou seja, é o vencimento dela enquanto servidora e as gratificações como o adicional da insalubridade. Então, pela terminologia, em função dela ter a manter a sua remuneração, é que se entendeu que ela tem direito ao vencimento como contraprestação pelo serviço e, no caso, também mantém o adicional da insalubridade. A universidade recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas a decisão que determinou o ressarcimento dos valores à professora foi mantida. Como o Estatuto prevê a remuneração, se entendeu que é o vencimento do cargo mais a diferença da gratificação, ainda que não efetivamente exposta ao agente. E o caso de Letícia não é o único. Nós tivemos uma outra funcionária, uma outra servidora da UFSM, que passou pela mesma situação. Ela trabalhava submetida à irradiação ionizante e no período que ela foi receber então o salário maternidade, a licença gestante, o adicional foi suprimido. A Universidade Federal de Santa Maria não quis gravar entrevista, mas divulgou uma nota sobre o caso. Segundo a Procuradoria Federal da Universidade, uma orientação normativa de 2013 determinava a suspensão automática do pagamento do adicional de insalubridade quando era concedida a licença maternidade. Mas a partir desse ano, uma nova orientação normativa mudou esse entendimento. O sistema da folha de pagamentos agora não suspende mais automaticamente o benefício nesse tipo de situação. Uma tranquilidade para as futuras mamães servidoras. Letícia sabe bem como este cuidado faz a diferença. A gente tem que ficar atenta e sempre buscar, quando está insatisfeito, buscar respostas para a resolução dessas questões. Se não dá para chegar por terra, nem pelo ar, o jeito é pegar um barco e ir pela água para ajudar as pessoas. Foi o que fez a Justiça Federal. Saiu da cidade e foi até a ilha de Marajó, na região amazônica, levar o direito ao cidadão que mora em uma das áreas mais bonitas e distantes do Brasil. A paisagem é de tirar o fôlego. Praias desertas, vegetação praticamente intocada. A ilha de Marajó, no estado do Pará, é um santuário ecológico da Amazônia.
Marajó é um arquipélago, um conjunto de ilhas banhadas pelos rios Amazonas e Tocantins e pelo Oceano Atlântico. É a maior ilha fluviomarítima do mundo, com pouco mais de 40 mil quilômetros quadrados. O arquipélago é do tamanho de países como a Suíça ou a Bélgica, por exemplo. Entre os principais atrativos da ilha estão também esses simpáticos habitantes. Estima-se que 600 mil búfalos ocupem a região do Marajó. Ainda pouco explorada, a ilha é destino de turistas que chegam em balsas como esta. Rios e mar são estradas por aqui. O barco é também o principal meio de transporte da população local, que das águas tira o próprio sustento. E é assim em casas modestas, longe dos grandes centros, que vivem mais de 500 mil de brasileiros. O isolamento contribuiu para a preservação da paisagem natural, mas impõe dificuldades para a população marajoara. Uma delas é o acesso aos serviços da justiça. Pensando em atender essa população, a Justiça Federal, em parceria com a Marinha do Brasil, criou a Itinerância Fluvial Cooperativa da Amazônia. A equipe do Via Legal embarcou nessa viagem que você acompanha agora. O Tracajá da Amazônia, como é chamado esse tipo de embarcação, segue viagem. Foram 7 horas até a primeira parada em Soure, capital do arquipélago. É uma alegria nossa, né? E pela primeira vez, não sei se já veio aqui em Soure, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Melhora muito, né? Porque para a gente conseguir um benefício tem de viajar para Belém, assim fica muito melhor. Foi uma das primeiras a chegar. Há 3 anos, a pescadora foi atropelada e caminha com dificuldade. Sem conseguir trabalhar, ela busca agora um auxílio para se manter. Eu acho bom, né? E espero que eu resolva o meu problema, né? Aqui nesse navio. E já que aqui não tem esse recurso, quem sabe nele eu não vou conseguir. Já Renata teve Zika vírus durante a gravidez. A filha Joana, de apenas 2 meses, foi diagnosticada com microcefalia. Aos 28 anos e com outras 2 filhas, Renata depende da renda do marido, que é operador de caixa para manter a família. Pouco mais de um salário mínimo. Dinheiro que também é usado para custear as viagens mensais até Belém, onde é feito o tratamento. Mês que vem a gente tem que voltar de novo, daqui a um mês. Ela tem consulta de novo. Depois da audiência de conciliação, Renata finalmente conseguiu o que queria. Joana passa a ter direito a um auxílio para pessoa com deficiência no valor de um salário mínimo. Foi um benefício para ela temporário, né? Porque aí depois para eu poder me manter, como ela vai fazer tratamento em Belém. E graças a Deus, né? Deu tudo certo. Para a juíza Lívia Marques, responsável pela sentença, esta é uma forma de garantir o tratamento da recém-nascida e minimizar as sequelas da doença. Eu tive que antecipar a tutela, até como forma de garantir o tratamento dessa criança em Belém. É a oportunidade de atendê-los no local, de dar a oportunidade de reconhecer os direitos mais rápido, mais próximo do cidadão, né? Muitos têm direito e não são reconhecidos por falta de oportunidade. Mas nem todos vieram até aqui atrás de algum benefício. Késia e Carlos aproveitaram a presença do Tribunal de Justiça do Estado para realizar um sonho. Nós viemos oficializar a nossa união estável, né? Conseguimos fazer, tá tudo certo. A população contou ainda com serviços médicos e odontológicos disponíveis no navio Hospital da Marinha. A embarcação levou ainda alimentos, material escolar e de higiene para os ribeirinhos. Uma satisfação para a Marinha do Brasil, através do navio Auxiliar Pará, poder estar prestando esse apoio, trabalhando em conjunto com
Justiça Federal, os outros órgãos também, né? Soure não foi a única cidade beneficiada pelo projeto. A Justiça Itinerante seguiu por outros 5 municípios do Marajó ao longo de 13 dias. 1.660 processos foram julgados, incluindo ações previdenciárias e assistenciais. É uma população muito carente, que concentra os piores IDH do Brasil e que, em razão disso, eles terminam tendo dificuldade de acessar a Justiça Federal, que tem a sede lá em Belém. Estamos fazendo uma excelente parceria com os peritos, que têm feito um excelente trabalho de conscientização da possibilidade de deferirmos benefícios previdenciários junto com o INSS, e também o fato de que da importância desse nosso trabalho de sermos agentes transformadores de pessoas que moram tão longe, né, e vivem excluídos do acesso à justiça. Foi uma experiência muito válida e que estamos realizando justiça, que é a nossa função social. Entre rios e mar, o navio com os serviços da Justiça Itinerante segue viagem. Não sem antes receber o carinho e a hospitalidade do povo marajoara, que fez questão de retribuir a visita com uma dança típica da região, o carimbó. É isso, o Via Legal fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!